ninguém está blindado contra a possibilidade dos problemas surgirem, tá? Seja injustiças, seja um momento de crise, a qualquer momento alguém pode cometer um erro, uma empresa pode cometer um erro, tá? E a gente acha que isso não precisa ser o fim da linha, isso não precisa ser uma derrota permanente. Às vezes, experimentar um problema, vivenciar um litígio judicial ou vivenciar um momento mais difícil na empresa é uma coisa que todo mundo pode passar por isso, independentemente até às vezes da sua vontade ou até mesmo por alguma injustiça, tá? Ser arrastado por uma situação muito grave. E é nesse sentido que a Becker Santos começou a atuar com as empresas e a absorver o contexto onde está inserido o empresário. Porque as empresas são feitas de pessoas. A gente sempre volta nessa atuação para isso, né? Para uma atuação com muita alma, com muita verdade e para cuidar de gente, para cuidar das pessoas. Então a gente acabou não cuidando de várias áreas do direito separadamente, mas para a mesma pessoa, né? Cuidando da vida da empresa e da vida do empresário. E isso reclama que a gente vá trabalhar em todo o ciclo de vida de uma empresa, desde a hora que ele está planejando o negócio, até o cotidiano da empresa, até momentos que empresas saudáveis vão buscar soluções para crescerem mais ainda, ou então quando as empresas estão numa fase não tão boa assim, para que elas possam retomar a sua performance, o seu valor e sair desse momento de crise. Nesse momento, em toda essa trajetória, tem um ponto comum, que é o empresário, que é uma pessoa, e que eventualmente pode se ver, bem como a sua empresa, envolvida em questões tributárias, ou está com um problema tributário que a empresa não está performando como devia e deixando de ir recolhendo tributos a maior, e às vezes isso aí se alonga historicamente, passa anos funcionando de uma forma que não tem a melhor inteligência tributária ou uma melhor inteligência financeira, e isso precisa ser corrigido, porque isso tem impacto no resultado e no caixa da empresa e muitas vezes nas condições de viabilidade dela. Como eventualmente pode se ver o empresário arrastado para situações de crimes econômicos, que são aqueles que envolvem o universo da empresa, e às vezes a gente absorve também a questão com muita ressalva e estudando muito bem a questão do caso, dentro daqueles 3 critérios que eu já expliquei em outra oportunidade, que a gente aceita defender aquela pessoa passando por um filtro moral, um filtro técnico e também um filtro de ajuste econômico com aquela pessoa, tá? Então a gente circunstancialmente pode atuar também na questão criminal, a gente gosta de atuar nisso, a gente tem bastante conhecimento e tem um retrospecto fantástico nesse segmento, mas também a gente não advoga para qualquer um, nesse caso. A gente advoga sempre para os clientes ou para indicações de clientes muito próximos a nós, sempre no contexto de cuidar da vida do empresário, ou de um empresário que se vê envolvido numa situação criminal, ou um empresário que se vê envolvido numa situação tributária, ou um empresário que se vê precisando de soluções jurídicas específicas mesmo para a empresa saudável, e até mesmo daqueles empresários que estão experimentando um momento de crise. Por que isso é tão cuidadoso, esse processo de escolher bem o cliente, de saber para quem a gente quer trabalhar ou não? Porque quando a gente assume aquele caso, a gente aceita trabalhar no caso e a gente assume aquele problema como nosso. Eu vivo dizendo para eles, agora tu esquece isso aqui, vai cuidar de produzir, o empreendedor vai cuidar de produzir, vai cuidar da tua empresa, vai cuidar da tua família, e esse problema é meu. O David também fala, o problema aqui é nosso. E a gente realmente vivencia isso. Por isso que a gente às vezes ultrapassa a fronteira do razoável, vira à noite cuidando de um processo. Isso é comum no escritório, não é sempre, mas é comum quando um caso reclama que a gente faça um esforço extraordinário para conseguir um resultado muito difícil, a gente faz esse esforço. Foi necessário, por exemplo, atuar final de semana dentro para conseguir pegar um prazo, entregar ele com dinamismo na segunda-feira e conseguir medida difícil. A gente faz isso. Ano passado teve caso, por exemplo, que a gente... E aí foi uma questão criminal envolvendo o empresário, por exemplo, porque ele teve 11 advogados antes que a gente. Chegou ao escritório condenado em primeiro grau a uma pena restritiva de liberdade de mais de 10 anos e preso, tendo perdido 4 habeas corpus no Tribunal de Justiça. Nós ganhamos a liminar e o mérito do habeas corpus para soltá-lo, e em menos de 60 dias nós absolvemos ele no segundo grau, decisão que já transitou em julgado, e encerrou o processo. E era um empresário honesto e que foi envolvido numa trama que foi preparada para ele, para tentar tirar alguma indenização, algum dinheiro, e que estava impondo para ele e para a família um sofrimento muito grave.
Então a gente examinou isso e, é claro, a gente cuida de toda a questão da empresa dele, mas a gente cuidou desse assunto e teve que fazer uma atuação completamente fora do comum, promovendo uma verdadeira investigação particular para entender como é que aquilo foi montado, para desmascarar aquela farsa que foi montada e poder levar isso para mostrar para o Tribunal de Justiça o que estava acontecendo e o que induziu o juiz de primeiro grau a dar uma sentença condenatória equivocada, o que enganou o juiz de primeiro grau.